Boa tarde, bem-vindos ao programa Falar Benfica, onde todas as semanas os grupos políticos com assento na Assembleia de Freguesia de Benfica debatem os temas da atualidade. Hoje temos connosco o representante do PS, Carlos Marques, o representante do PSD, António Alvim, a representante do CDS, Paula Mendes, a representante da CDU, Mafalda Dias, e a representante do BE, Joana Grilo. A todas as boas-vindas ao programa, desde já, e Mafalda em particular para si, que é a sua primeira vez. Hoje, o tema do nosso programa de hoje é a mobilidade, uma temática que a todos preocupa e sobre a qual seguramente o tempo que teremos para discutir não será seguramente suficiente, mas apelando desde já à capacidade de síntese de todos, lança a primeira questão. De acordo com a consultora Deloitte, Lisboa e Cascais foram apresentados no programa, no Portugal Mobi Summit 2019, como dois exemplos internacionais de mobilidade urbana sustentável. No entanto, muitos são ainda os problemas existentes. Carlos, é evidente que muito tem sido feito nos últimos anos, mas qual é a sua avaliação sobre a mobilidade em Lisboa e em Benfica? Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu, antes de entrar diretamente nessa questão, julgo que é importante para que todos possamos perceber o que é que está associado à questão da mobilidade. E a grande questão para mim que está associada à questão da mobilidade é o crescimento exponencial que houve no parque automóvel em Portugal. Para vos dar uma ideia, nos últimos 27 anos o crescimento foi superior a 243%, o que dá uma imagem muito clara do esmagamento que o automóvel provoca na sociedade e, obviamente, ainda mais nas capitais do que no interior do país. E esse esmagamento, no fundo, está associado à questão da mobilidade, ou eu diria à questão da não mobilidade. Nós temos praticamente uma viatura para 1,6 portugueses, é um rácio que é dos piores rácios, se quisermos nessa perspectiva, do que sucede em países que têm uma dimensão semelhante à nossa. O caso concreto da Bélgica tem um rácio de 1,68, o caso da Suécia tem um rácio de 1,77, e portanto nós estamos exponencialmente à frente destes países todos no que diz respeito ao número de automóveis. Obviamente que, se associarmos a esta questão aquilo que foram as políticas de urbanização de há dezenas de anos para cá, em que muitas das vezes não havia a obrigatoriedade dos imóveis terem garagens, se associarmos a isso a um outro aspecto de que imóveis com garagens, os proprietários das frações decidiram em determinada altura vender as próprias garagens porque não tinham automóvel ou não tinham interesse em fazê-lo. E hoje, portanto, estão confrontados com uma situação em que não dispõem de espaço ou de local para estacionar. Portanto, se pensarmos nisso tudo, e se pensarmos também que temos uma malha urbana, que, nomeadamente naquilo que é o casco histórico, uma malha urbana muito limitada, teremos certamente aqui um problema, que obviamente se reflete também na periferia da cidade, se reflete no caso concreto em Benfica, em determinadas zonas de Benfica, que é de haver mais automóveis do que aqueles que deviam haver. A discussão sobre esse tema e a forma de o resolvermos, eu diria que a segunda parte irá certamente dar-nos a possibilidade de tentar encontrar, ou pelo menos propor algumas soluções para a resolução deste problema, mas são estes os factos, e é sobre estes factos que seria importante refletirmos. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Joana, qual é a sua avaliação sobre a mobilidade em Lisboa e em Benfica? Boa tarde a toda a gente que nos vê. A avaliação, bem, depende muito de sítio para sítio, não é? E em Benfica há uma coisa muito grave que acontece, que além de haver, de facto, demasiados carros e ter havido políticas atrás de políticas que privilegiaram o carro, tanto urbanas como políticas de administração, não há mobilidade pedonal. Eu tenho vindo a falar nisso já em alguns programas, mas queria mesmo focar nesse assunto. Penso que em Benfica tem que haver uma zona só pedonal, onde os carros não entram de todo e privilegiamos o comércio, privilegiamos as planadas e privilegiamos o contacto entre todos e todas, e onde as pessoas de idade mais avançada, pessoas com deficiência, pessoas que têm pedras partidas ou um carrinho de bebê, não têm problema em deslocar-se sem ser de viatura. Para não estarmos todos fechados, cada um na sua casa, não é? Por muito tempo Benfica foi visto como uma freguesia residencial, uma freguesia dormitório. Nós íamos para Benfica, dormíamos, saíamos de Benfica, íamos trabalhar, íamos ter lazer e outras coisas fora da freguesia, voltávamos, estacionávamos o carro e voltávamos a dormir. Portanto, isso não é um tipo de vivência que o Bloco de Esquerda defende, acho que ninguém vê isso como um tipo de vivência saudável. Não queria redes de vizinhança, não queria redes de resiliência, tão importantes agora como se viu na pandemia. Para além disso, Benfica é servida por comboio, por metro, por autocarro, falta ainda as linhas de ciclovia que foram prometidas, agora vamos esperar por elas. E a verdade é que nos últimos tempos viu-se um crescimento das trotinetes e das bicicletas, que eu acho
facto é bastante visível e traz uma boa novidade para a cidade de Lisboa e também para Benfica. Mas deixo aqui já esta nota da mobilidade pedonal e das soluções que falarei aqui. Muito obrigado, Joana. Mafalda, qual é que é a sua avaliação então sobre a mobilidade em Lisboa e em Benfica? Boa tarde a todos que nos ouvem. Obviamente que a parte da mobilidade é indiscutível de vários temas, não é? Não só dos automóveis, da poluição, também dos transportes públicos e do uso de mobilidade leve, como as bicicletas, etc. E eu acho que a avaliação que a CDU faz da mobilidade em Lisboa é de uma melhoria nos últimos anos. Nós no governo do PSD e do CDS assistimos a uma degradação dos transportes públicos que inclusivamente no sentido da privatização do metro e de carris. E nos últimos anos temos assistido à criação do passe intermodal, que é uma coisa que a CDU propôs há muitos anos e constitui um avanço muito significativo na mobilidade da área de Lisboa, simplificando num único passo os vários operadores. E, portanto, isto é um salto qualitativo muito, muito grande. E o alargamento das vias de bicicletas, que mais do que lazer poderão também fomentar uma diminuição do uso do automóvel. Para nós, no entanto, as opções têm sido não na dissuasão do uso do automóvel, mas numa política do utilizador-pagador, com a massificação do uso do parquímetro. E recordo que a EML entrou no ano passado na freguesia com o acordo do PS, mas também do Bloco de Esquerda, que façam aos compromissos que tem na Câmara e contrariou o que foi inclusivamente a sua campanha eleitoral e aceitou a entrada da EML em toda a freguesia. Relativamente aos transportes públicos, e a CDU tem vindo a olhar para o problema e a denunciar e a reclamar uma resposta urgente e estrutural numa oferta que não serve muitas vezes às necessidades da cidade. E que nós vimos os efeitos que, por exemplo, uma pandemia tem em transportes cheios. E, inclusivamente aqui em Benfica, que é uma zona bem servida de transportes, temos vindo a ver que os tempos de espera, por exemplo, nos autocarros, são muito superiores àquilo que seria desejável, por exemplo, nos fins de semana. E na CP o diagnóstico também não é melhor, há falta de comboios e os tempos de espera, por exemplo, no Oriente e em Alverca são muito grandes, levam à supressão dos comboios, inexistência do material circulante. Eu que sou utilizadora do comboio, já cheguei a não conseguir sair em Benfica e saí 2 estações a seguir na Reboleira. Portanto, há um caminho positivo que foi feito, mas há também um caminho que tem que ser continuado na retoma dos transportes públicos e que é isso que no fundo também leva à dissuasão do uso do automóvel. Por lapso e problema técnico, o seu tempo não correu, mas cumpriu com os 2 minutos, eu que lhe agradeço. Paula, qual é a sua avaliação sobre a mobilidade em Lisboa e em Benfica? Bem, em Lisboa, e ainda bem que Cascais e Lisboa foram dados como exemplo, mas em Benfica e na cidade toda temos ainda muito para melhorar, há sempre muito espaço para melhorar. Eu gostava só de esclarecer que, em termos, quando se fala em mobilidade, não importa só discutir a deslocação de um ponto A a um ponto B. A mobilidade impacta mais nas nossas vidas do que só a deslocação. Contudo, acho que o tema vai ser focado aqui mais na questão da deslocação e das vias e de estacionamento. Eu diria que em termos de acessibilidades, a nossa freguesia está bem servida. Em termos de estacionamento, creio que há muito ainda para fazer e com muitos problemas que sabemos que esta freguesia tem. Em termos de rede de transportes, a rede não nos podemos queixar, inclusive com carreiras de bairro sempre complementadas, acabamos por estar bem servidos. Aliás, outro dia num dos programas falava-se que nos programas ou numa das reuniões com o Executivo, agora já confesso que já não sei, falava que a estrada de Benfica era inclusive a via da cidade em que passavam mais transportes, mais autocarros por hora. E eu também não queria entrar aqui muito dentro da questão dos transportes, porque isto é sempre uma coisa que não depende única e exclusivamente da freguesia. Temos de ter sempre aqui a Carris, e quando se fala de transportes, seja de Carris, seja
seja ao nível da CP, mas não estamos mal servidos, podemos estar melhor, obviamente, com as carreiras a circularem em prazos mais curtos, mas não creio que seja uma freguesia problemática. Em termos de ciclovias, que é o tema do momento, somos a favor das ciclovias, com algumas restrições no seu conceito, porque de facto permite uma melhoria a todos os níveis. A Mafalda já o falou, a Joana também, o Carlos Idem, seja em termos de poluição, seja em termos até de poupança de tempo para as famílias. Agora é preciso ver que as ciclovias trazem outra questão associada, que é em sítios onde não há ciclovias com faixas dedicadas, como é que eu consigo andar em segurança, e sobretudo quando falamos de crianças, e aqui em Benfica sei que o esforço vai ser muito de fazer ciclovias precisamente para tornar a freguesia mais ciclável pelos mais pequenos e sobretudo no acesso às escolas, mas traz-nos outra questão, que é, muitas das vezes há pessoas que não andam mais seja de bicicleta, seja de trotinete, que hoje em dia também as trotinetes também temos que as considerar, obviamente, porque, por exemplo, se eu quiser ir para o meu emprego de transportes públicos, de comboio, o que seja, eu posso sair de casa de bicicleta ou trotineta, mas chego à estação e não tenho onde deixar em segurança o meu equipamento. E esse é um problema que também tem que ser pensado quando se fala em mobilidade. E depois deixava só aqui uma restezinha de um apontamento, que é a mobilidade também é estarmos acessíveis em termos de conexão de internet, também é termos as crianças a não serem prejudicadas quando entramos em períodos de crise pandémica, como foi o caso em que não têm acesso a conteúdos escolares porque não têm acesso à internet. Portanto, podemos falar depois mais adiante. Obrigado, Paula. António, para terminar, qual é a sua avaliação sobre a mobilidade em Lisboa e em Benfica? Olha, a mobilidade começa com o sair de casa, ou seja, há pessoas aqui em Benfica que moram em segundo e terceiro andar sem elevador e que são idosas, têm muita dificuldade em sair de casa e em voltar para cá. E depois têm dificuldade em descer a rua ou subir a rua onde moram, como por exemplo a Cláudio Nunes, a Jorge Barreiro, Calçado dos Arneiros. São ruas íngremes e as pessoas estão no meio. Eu acho que fazia todo sentido pensarmos haver uma carrinha que passasse, um autocarro que passasse por essas ruas para servir as pessoas. Eu vou falar de um pessoal, eu não partilho deste diabolização ter Lisboa sem carros, eu não partilho disso. Acho que é uma perfeita utopia. Lisboa é uma cidade íngreme e as pessoas muitas vezes têm de se ficar para fora de Lisboa e, portanto, precisam ter um carro. Não temos rede ferroviária que sirva, de facto, uma outra maneira de viver. Há um problema com o estacionamento, porque não se tem dado atenção a isso, porque há estratégia que não quer que se haja estacionamento, não se quer que se tenha. Portanto, aqui eu diferencio-me completamente da esquerda, só penso nas pessoas que vão passear e gozar a vida e não nas pessoas que têm, de facto, muita coisa para fazer. Como é que se leva a para a escola de manhã? E depois fica o problema, é que puseram contra aquilo que era, nós tínhamos puseram a e-mail só numa zona do Benfica e todas as pessoas do Benfica todas que querem levar as crianças à creche e depois que se deixavam no Parque de Fonte Nova, não podem deixar porque está lá a e-mail. E agora o Parque de Fonte Nova está vazio. Enquanto o outro parque, lá de cima, onde está o SF 2020, está super apinhado, o Parque da Fonte Nova está vazio. A nossa solução, que a gente defendeu, é que os residentes de Benfica não pagassem ela em Benfica. Para se poderem ir ao comércio em Benfica, para poderem ir apanhar um que não tem à porta de casa. E, portanto, acho que foi um perfeito disparate que foi feito. E, acima agora, em termos de pandemia,
em que o maior risco de contágio é nos transportes públicos, já temos a EML a cobrar para obrigar as pessoas a ir em transportes públicos. Porquê? Porque a EML é o milheiro da Câmara de Lisboa. Ou seja, aquilo que era um objetivo da EML, que era regularizar o estacionamento, das zonas de maior pressão de estacionamento, ela virou o milheiro que era cobrar, alimentar a Câmara de Lisboa para fazer obras para os públicos. Como aquele projeto que havia de cortar a zona toda sul de Lisboa ao trânsito automóvel. Que era a via, que era a trabalhava e que era a ter estabelecimentos. Portanto, não é passando por a diminuição dos carros, utopias, que a solução queda. Obrigado, António. Obrigado, António, pela sua intervenção e pelas suas opiniões também e a avaliação que fez. Eu quero aproveitar só para destacar algumas das ideias que foram aqui ditas por vós durante esta ronda de perguntas. O aumento constante do parque automóvel culminou com 243% no ano anterior, falta de mobilidade pedonal, a necessidade de redes de vizinhança, as vantagens do passe modal, o tempo de espera nos transportes públicos, o exagerado tempo de espera, as boas acessibilidades que a freguesia tem, os problemas de estacionamento, houve vários que mencionaram, e a falta de vias dedicadas às bicicletas, e fomos para além disto e fomos ainda à mobilidade tecnológica e mais carreiras de bairro. Para algumas das questões que foram aqui abordadas por todos e bem. Carlos, e que soluções poderiam ser consideradas e avaliadas com vista a melhorar a mobilidade em Lisboa e em Benfica? Antes de ir às soluções, uma pequena resposta a uma provocação aqui da nossa companheira da CDU. O PS não aceitou a entrada da AML em Benfica. Isso é um equívoco. O que o PS tem feito e tem defendido é que a AML entrará em Benfica sempre que os cidadãos residentes em Benfica, nessa zona específica, assim o desejarem. E, portanto, quando acontecer isto, como aconteceu, na zona onde entrou, houve uma consulta, chame-se-lhe o que quiserem chamar, mas houve uma consulta, foram ouvidas as pessoas residentes na zona que se quiseram pronunciar sobre o tema, e foi nesse sentido que entrou a AML. Poderá entrar noutros locais de Benfica se e quando a população residente nesses locais entender que é essencial a entrada da AML. Eu acho que o problema, de facto, de reduzir esta questão à questão da AML é esquecermos que por este país fora, quase todas as câmaras têm hoje estacionamento tarifado e só se fala da AML. Então, e nos outros locais onde há estacionamento tarifado e não é a AML que o explora? É um milheiro para quem? É um milheiro para a Câmara Municipal de Lisboa? É um milheiro para as outras câmaras? Ou é a única forma que existe de disciplinar aquilo que é o estacionamento? Portanto, isto daria certamente um outro debate e, portanto, hoje não o vamos fazer. Eu vou só dizer-vos aquilo que eu penso sobre alguns aspectos que podem ser feitos, quer em Lisboa, mas neste caso concreto em Benfica, e que melhorem a mobilidade. A mobilidade, como foi dito e bem, não é só aquela que decorre das vias cicláveis, e obviamente existe sobre isso um projeto que certamente nos levará a curto prazo a ter vias cicláveis em Benfica, mas é também termos passeios pedonáveis, passa a expressão, isto é, passeios que sejam fáceis para as pessoas percorrerem esses passeios. Porque uma das coisas que é importante é, de facto, nós termos em Benfica zonas onde as pessoas possam passear à vontade, andar à vontade, como de resto acontece em freguesias e em câmaras vizinhas de Lisboa, onde há, de facto, uma aposta muito forte nas vias pedonáveis, e essas vias pedonáveis são uma melhoria para as questões de saúde. Certamente tiraremos clientes ao nosso amigo António Alvim, porque menos pessoas estarão doentes e menos pessoas precisam de ir ao médico, e certamente nós teremos a hipótese de ter as coisas a melhorar. Estou perfeitamente de acordo sobre a necessidade de criar mais estacionamentos, nomeadamente para as bicicletas. De resto, houve já um pedido numa reunião feita com o Executivo para a colocação de um estacionamento junto à Estação de Benfica, ou perto da Estação de Benfica. Acho que essa também deve ser uma aposta. E, portanto, nós temos que procurar, e aí sim, é algo que podemos tentar, junto do próprio Executivo da Junta, tentar, de facto, encontrar vias pedonáveis, para além daquelas que, do ponto de vista camarário, estão a ser implantadas de vias cicláveis, encontrarmos vias pedonáveis que percorram a freguesia de Benfica. E, por último, uma nota, há quem defende, eu sou um deles, que seria importante o regresso do elétrico a Benfica, mas não sendo possível o regresso do elétrico a Benfica, pelo menos que seja possível a introdução de autocarros elétricos naquilo que é a estrada de Benfica.
Sabemos que percorrem, conforme foi dito, cerca de 30 autocarros por hora percorrem a estrada de Benfica. É uma zona que, em alguns aspectos, em alguns dos seus locais, são locais apertados, onde, portanto, a influência da poluição é grande, com a circulação de viaturas pesadas, como são o caso dos autocarros da Carris, e, portanto, há aqui algo que nós devemos insistir junto do Executivo, e o Executivo insistir junto da Câmara, e a Câmara que tem hoje um papel importante naquilo que é a gestão da Carris, conseguirmos que esta seja, a estrada de Benfica no seu todo, seja uma das vias percorrida somente por autocarros elétricos. Portanto, para já, fico por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Joana, e que soluções poderiam ser consideradas e avaliadas com vista a melhorar a mobilidade em Lisboa e em Benfica? Bem, primeiro não podia deixar de responder ao Dr. Alvim, lamento, mas eu tenho que usar o carro para trabalhar e sei bem qual é a realidade de usar o carro para trabalhar durante o dia em Lisboa. E por isso sei que há demasiados carros em Lisboa, porque quem precisa trabalhar não consegue. E acho que tem que haver mais zonas de cargas e descargas dentro da cidade e menos zonas de carros de lazer, porque existem muitos e pessoas têm 2 e 3 carros no seu parque automóvel, que têm todo o direito a fazê-lo, mas se calhar não podem usar o espaço público que é de todos para estacionar esses 3 e 4 e 2 carros e que não usam para trabalho. Infelizmente a Câmara fez uma medida que foi boa e má ao mesmo tempo, não é? Que os carros antigos não podem ir para o centro da cidade, é boa a nível ambiental, é espetacular, mas por outro lado, se falarmos de mobilidade social, como aqui a minha colega Parlamento estava a querer falar, e eu acho que isso é todo outro debate e estou muito interessada em fazê-lo, pensamos que houve muita gente que trabalhava com o carro e que ficou muito afetada, e eu fui uma dessas pessoas e sou muito privilegiada, portanto imagino quanto mais pessoas ficaram afetadas nesse deslocamento, têm que fazer trabalho diário e não poderem ir com ele até ao centro da cidade. Queria também chamar a atenção para uma coisa que está a acontecer, estamos em tempos excepcionais, como sabemos, e infelizmente, já falei também no outro programa, está a haver uma fiscalização diária de autocarros e comboios e tudo o que é transportes públicos. Não se entende essa fiscalização, não há uma fiscalização para ver se há gente, se há muita gente, ou seja, não tem a ver com a lotação do autocarro e com a saúde pública, se fosse assim seríamos todos felizes, tem a ver com saber se as pessoas compraram de facto os bilhetes ou não, numa altura em que estamos numa crise social, parece-me que isto não é uma resposta adequada, nem minimamente humana. E não poderia deixar de falar neste assunto. Concordo aqui com o nosso colega Carlos Marques em relação ao Parque das Bicicletas e a Parlamento, a gente falou nisto, tem que haver mais parques de bicicletas em Benfica, porque temos que conseguir, porque as casas são pequenas em Lisboa, essa é uma realidade, mas não necessitam de ser maiores, precisamos mesmo é de conseguir ter este espaço partilhado que é o espaço público, não ser completamente absorvido por carros e passar a ser absorvido por pessoas. E daí também volto a reiterar zonas pedonais, principalmente no centro histórico da cidade, de Benfica, que é quase uma cidade para mim, principalmente ali na zona do fim da Cláudio Nunes e a República da Bolívia, onde neste momento as vias são partilhadas entre pedonais e viaturas e é um perigo andar lá a pé. E tenho que fazer esse percurso muitas vezes e, de facto, precisamos começar a valorizar a nossa freguesia de outra forma. Obrigada. Obrigado, Joana. Mafalda, soluções que não ser consideradas e avaliadas para melhorar a mobilidade? Bem, antes de mais, responder ao meu colega do PS e dizer que a EML está previsto e está aprovado em Câmara a EML poder entrar em toda a freguesia. Depois, como a Junta gera isso, é com consultas de bairro, mini pseudo-referendos que não têm validade, mas que foi aquilo que a Junta entendeu fazer. Nós, CDU, sempre demonstramos as nossas dúvidas, até legais, desse mecanismo. À sua pergunta, para a CDU é essencial, num conceito de mobilidade, conjugar uma rede de transportes públicos eficazes e atrativos com uma política de estacionamento que inclui parques de estacionamento dissuasores nas portas da cidade e também promovendo a chamada mobilidade leve, como já aqui os meus colegas referiram, com bicicletas, trotinetes e tudo isso, e obviamente que isso tem que ser pensado para locais para as pessoas poderem estacionar esses veículos mais leves. Para a CDU é essencial a extensão do metro com o prolongamento da rede até Loures e da linha vermelha até Alcântara, de modo a que também aumenta a mobilidade dentro da cidade, mas também reduz a entrada de carros na cidade. E defendemos, como disse, a construção de parques de estacionamento dissuasores nos limites da cidade, com ligação aos transportes públicos, mas também parques que visem a criação de mais lugares de estacionamento para quem vive na cidade. Benfica é uma delas, há mais freguesias com falta de estacionamento. E uma aposta e investimento no transporte público com a renovação do material circulante, a redução de horários entre carreiras
e a retoma de outras que foram suprimidas, de modo a dotar a rede de transportes de eficiência e atratividade para a população. Uma das soluções entre bairros, a carreira de bairro, pode, nomeadamente, suprir aquela necessidade que o Dr. Alvim colocou, que é de as pessoas idosas ou de mobilidade poderem ir para dentro da freguesia. Pronto, isso. Muito obrigado. Me cumpriu bem, Mafalda, muito obrigado. Até porque o tempo corre rapidamente. Paula, que soluções é que poderiam ser consideradas e avaliadas, na sua opinião? Tal como há 2 semanas, se não me engano, se falava de Monsanto e de viver mais Monsanto, tem que se viver mais a freguesia, tem que se viver mais Benfica. E eu lembro-me logo dos meus tempos de criança, obviamente que não podemos recuar no tempo e querer que ele volte, mas quando brincávamos na rua, eu sinto saudades disso para os meus filhos, para os amiguinhos, e eu lembro-me logo que há medidas tão simples como as zonas, por exemplo, que têm mais comércio na freguesia, e Benfica, como todos sabemos, é uma freguesia essencialmente que vive do comércio. Poderíamos, por exemplo, ter aos domingos algumas artérias, lembro-me, por exemplo, já da Grão Vasco, em que podia estar fechado ao trânsito e não haver circulação de veículos ali que não fossem as bicicletas, as trotinetes, os patins, os skates, o que fosse, para se poder viver mais o bairro. Da mesma forma como eu falava há pouco da questão das bicicletas e das trotinetes na questão da deslocação para pontos-chave e para daí prosseguirmos a nossa vida, seja ela pessoal ou seja de profissional, e tendo em conta também já foi falado hoje, que as nossas casas não são casas grandes, muitas delas às vezes há prédios que não têm, a maior parte deles não tem garagem, e o meu, por exemplo, nem sequer as escavações tem. Acho que aqui nós estamos completamente disponíveis para articular com o Executivo a hipótese de termos aqui uns bicicletários, chamemos-lhe assim, comunitários que poderiam ser introduzidos ao longo da freguesia em espaços para guardarem precisamente estes equipamentos leves. Eu não sei, atrevo-me a dizer, obviamente isto é uma opinião ainda muito pouco pensada sobre o assunto, mas aqui na Estrada do Calhariz, que agora está completamente revolta com obras, se calhar poderia ser um sítio pioneiro para o Executivo pensar nesta hipótese. Até estamos perto da estação de Benfica e tudo, poderia ser uma hipótese. Mas, como digo, estamos completamente abertos para articular melhor esta proposta com o Executivo e ver da sua viabilidade. Mas acho que falta, efetivamente, opções para que as pessoas possam viver mais a freguesia. E aqui libertando, acho que seria uma sugestão em algumas artérias poder libertar de trânsito ao domingo, por exemplo, deixando única e exclusivamente para circulação e para as pessoas irem à igreja, irem à Nilo ou outras pastelarias dali, sem qualquer problema, com as crianças pequenas ou mais graúdas, e deixá-los também andar sozinhos a circular. Muito obrigado, Paula. António, para terminar, soluções que poderiam ser consideradas e avaliadas? Um tempo sem acesso, mas já consegui. Primeiro, só rapidamente sobre a EML, quer dizer, que a junta de freguesia, com a estratégia que seguiu, desprezou 80% dos interesses, 80% dos fregueses, que não foram ouvidos e foram prejudicados. Mas estou aqui a promessa de haver um debate sobre isso. E falo sobre as ciclovias. Ciclovias é uma coisa muito engraçada. Vão-se gastar milhões de euros nas ciclovias, só servem para o lazer de muito poucos. Porque pensa, aqui assim, há uma ciclovia que passa aqui ao pé da USF, se passar 20 km por hora, é só uma sorte. Se o facto quiseres passa por bicicleta, aquelas ciclovias não servem para nada. Isto serve para lá vai um. Se quiser pôr 60 pessoas ao mesmo tempo a passar aqui, não dá. Se querem pôr as crianças a ir com segurança de bicicleta para as escolas, na estrada de Benfica, então tem que fechar a estrada de Benfica só para bicicleta. O carreirinho esteio para bicicletas,
a pensar que as pessoas vão passar eleitores para aquilo que é rarinho. Não dá de todo. Como diz, por Lisboa toda, vão-se gastar milhões só para alguns andarem para cima, mas muito poucos. E vão buscar esse dinheiro aos carros e aos contribuintes, em prejuízo de outras obras. Estão a fazer uma Lisboa para mostrar aos turistas, em prejuízo, e claro, o turismo, quem foi contra o turismo foi o Bloco de Esquerda e o PS, que agora de repente deram uma volta completa. Mas não podemos fechar, nem fazer obras fechada, com grande prejuízo dos dinheiros públicos e do interesse das pessoas. Porque repare, tem os passeios mais largos, se puder dar uma ciclovia, os passeios vão ser mais estreitos. A outra solução é uma brincadeira. Estamos a trabalhar para brincadeira e gastar muito, muito, muito dinheiro com brincadeiras. É isto que eu queria dizer. Obrigado, António. Uma visão completamente diferente, também há que ver. Para 30 segundos finais, até porque já o nosso tempo, como sabem, é sempre assim, é madrasto. Acaba sempre muito rápido, mas para 30 segundos, porque eu queria mesmo deixar-vos esta questão. Carlos, alguma vez experimentou os sistemas de mobilidade sustentável existentes na cidade? Trotinetes elétricas, bicicletas elétricas, car sharing, ou até mesmo as novas ciclovias que o António tanto agora contestou? Meu caro moderador, eu normalmente bicicletas elétricas não utilizei. Daquelas de dar ao pedal já utilizei. E já andei na cidade de Lisboa e até em zonas que normalmente não são as mais adequadas. Duas notas muito breves. Eu acho que o António Alvim não está durante o dia, em vez de dar consultas, a cronometrar quando os ciclistas passam na via ciclável à frente do SF. Como eu acho que ele não faz isso. Eu acho que ele não faz isso. E eu, como passo lá poucas vezes, mas as vezes que lá passo, vejo sempre ciclistas, tenho muita dificuldade, de facto, em dizer que passa um ciclista por hora. E esta tem de ser a aposta. E uma última nota final em relação à Mafalda. De facto, a questão da EML é uma questão da cidade de Lisboa, não é uma questão da freguesia de Benfica. A EML pode entrar em todas as freguesias. E o que está a acontecer em Benfica é que ela não entra a não ser em situações muito claras. E, portanto, fiquemos por aí. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Joana, alguma vez experimentou os sistemas de mobilidade sustentável da cidade? Sim. Já experimentei vários, na realidade. Já tive um companheiro que tinha uma trotinete e que ia de trotinete diariamente para o trabalho, que ia de bicicleta diariamente para o trabalho. O problema de ter uma bicicleta em casa foi real, de perceber onde é que se estaciona, onde é que se põe uma bicicleta, quanto mais duas. Portanto, essa transformação está a acontecer, quer a gente queira ou queiramos ver ou não, Dr. António. Ali na Avenida da República há muito trânsito à hora de ponta de bicicletas, e mesmo assim é mais rápido do que de carro, obviamente, mas há mesmo muito trânsito. Várias pessoas levam à escola as crianças, bicicletas grandes com bicicletas pequenas. As pessoas tomaram isso para o seu dia-a-dia. E é o futuro, não há outra questão. E agora precisamos que o futuro chegue a Benfica e aqui estamos para chamar. Obrigado, Joana. Obrigado pelas vocês. Mafalda, já uma vez experimentou os sistemas de mobilidade sustentável da cidade? Eu confesso que não costumo andar de bicicleta, tenho alguma curiosidade em andar de trotinete. Eu trabalho fora da cidade de Lisboa e utilizo o carro ou o comboio para me deslocar. E, portanto, ainda não tive a oportunidade de utilizar, pelo menos, a trotinete, que tem várias vantagens, inclusivamente a bicicleta, e permite, é fácil de estacionar, não temos que levar o carro, não temos que estar à procura de lugar para estacionar, não temos que pagar a extorsão da EML, e, portanto, faz bem ao ambiente, faz bem ao nosso físico e também faz bem à nossa carteira. Obrigado, Mafalda. Paula, alguma vez experimentou os sistemas de mobilidade sustentável da cidade? Partilhados na cidade não, fora do país já. Pessoais sim, de bicicleta e trotineta, apesar da minha vida se fazer maioritariamente de carro, meia culpa, mas aqui indo encontro ao que o Carlos dizia, nas zonas onde eu vou circulando, é muito comum ver gente andar de bicicleta ou de trotinete. Portanto, eu acho que esta mobilidade mais leve veio efetivamente para ficar. É uma certeza. António, mesmo sendo um contestatário, alguma vez experimentou os sistemas de mobilidade sustentável da cidade? As minhas duas pernas. De resto não. As trotinetes são um brinquedo muito perigoso. Há imensas quedas. E foi uma moda
eu acho que já morreu. Não sei se vai retomar, se não. Porque isso viveu do fenómeno da moda, que estava explorava isto, mas passando da moda deixa de dar rendimento, as coisas não é solução de coisa nenhuma. Transportes públicos, bons autocarros, bons métodos a funcionar, sim. Agora, eu não partilho de toda a visão, é o privado que vai fazer, não, os privados fazem muito melhor. Quem fez a Carris em Lisboa foram privados, quem fez o metro em Lisboa foram privados. Depois foram nacionalizados e descabou tudo naquilo que está. Eu sou pela iniciativa privada, sou pela concorrência. Tema para toda outra questão e para todo outro programa, não é, António? Obrigado a todos, meus caros. O nosso tempo terminou. Muito obrigado a todos. Está assim concluído o nosso programa e de hoje a 8 dias, à mesma hora, cá estaremos para conversar e debater sobre mais temas da atualidade. Até para a semana. Não percam.